Galera, nós vamos falar aí sobre eletroquímica também, um assunto muito pertinente. Ano passado ele caiu no Enem, certo? Caiu sobre a questão de pilha. E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de pilha, por que acontecem esses fenômenos, né? Qual é a utilidade desses fenômenos, né? Por que eu tenho necessidade de aprender eletroquímica, certo? Então é um assunto também, como da química, qualquer outro, que sempre extrapola a sua função. Lógico, para que as pessoas que gostam, por exemplo, da área exata, das áreas tecnológicas, né? Mas é sempre bom entender, né? Mesmo que os conceitos básicos. E aqui eu vou apresentar para vocês os conceitos básicos referentes à eletroquímica, para você já saber por que acontece um fenômeno, por que não acontece outro, né? Qual é a sua atividade, né? E como isso ocorre. Então, a eletroquímica ela vai explicar um pouquinho os fenômenos relacionados à transferência de elétrons, beleza? Então, vamos lá. Né? A eletroquímica é um ramo da química que estuda os fenômenos, né, envolvendo a transferência de elétrons. Então, você sabe que os átomos eles fazem ligações, né, para quê? Para adquirir estabilidade. Então, há uma transferência de elétrons de um átomo para o outro, no caso da iônica, e há um compartilhamento, ou seja, um empresta para o outro e esse outro empresta para o outro, e os dois compartilham. Né? Então, na eletroquímica, há uma transferência de elétrons, né? Pilhas, acumuladores, bateria celular, tudo isso são assuntos referentes à questão da eletroquímica. Né? Então, quando um processo químico ocorre espontaneamente, ou seja, naturalmente, né, e produz a transferência de elétrons, é chamado de pilha ou bateria. Mas quando o processo é provocado por uma corrente elétrica, é chamado de eletrose. Ou seja, por exemplo, o celular. Você deixa o celular desligado, carregou 100%. Você deixa lá um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, sei lá. Quando você for ligar, pode ser que ele esteja ainda, né, carregado, ou pode ser que ele tenha descarregado. Então, o fato da pilha ter esse fluxo de elétrons é um processo natural. Como eu falei para vocês, a eletricidade é considerada como água. Então, se você bota a água, né, 1.000 litros numa caixa d'água e você abre o registro, é lógico que essa água vai cair tranquilamente. Isso é chamado de fenômeno espontâneo, ocorre naturalmente por conta da gravidade, certo? Não ocorreria no caso se não houvesse a gravidade. Então, para você colocar essa água para a caixa, não ocorre naturalmente, porque eu tenho a força da gravidade incidindo sobre essa água. Então, neste caso, eu tenho que botar uma bomba para ligar, para ela poder ser inserida nessa caixa d'água. Então, basicamente isso que ele está falando. A pilha, ela descarrega naturalmente. Isso aí faz parte do processo. Ela pode carregar e pode descarregar. É um fenômeno, como a gente viu em equilíbrio, é um fenômeno reversível. Né? Lógico, existem pilhas que podem ser carregadas e pilhas que não podem ser carregadas. E aí os fenômenos eletroquímicos são reversíveis e os outros não são reversíveis. O celular, né? Diariamente a gente coloca ele para carregar. Então é um processo de descarregamento de elétrons, depois você adiciona elétrons de novo nessa reação química que está na sua bateria do seu celular. Certo? Então, quando o fenômeno não é espontâneo, então eu preciso, né, adicionar um extra, uma força extra, a fim de que ela suba. No caso, é uma corrente elétrica. Olha aí. Né? Então, na eletroquímica eu tenho uma conversão de energia química para energia elétrica. E vice-versa também. Né? Energia elétrica para energia química. Então, a energia química, né, produz energia elétrica. Né? Uma pilha produz energia elétrica para um brinquedo, para um controle, por um aparelho, né? Por um determinado objeto, por uma lanterna. Né? E a energia elétrica, né, por eletrose, produz energia química. Aí nós temos as principais funções, né? Pilhas para lanterna, né? Aqui dentro, né, dessa capinha que eu tenho uma substância envolvida aqui, certo? Que ela produz eletricidade, que são os elétrons, os fluxos de elétrons, né? Quando eu adiciono um positivo com negativo, ou seja, eu estabeleço uma diferença de potencial, basicamente aquilo que eu estou falando para vocês. É a caixa d'água, você abre o registro. Abriu, há uma diferença de potencial. A água vai fazer o quê? Cair. Então, isso é um processo espontâneo. Né? Então, aí esse processo espontâneo de diferença de potencial é que vai ser a condução da eletricidade, que são os elétrons em movimento para o objeto que vai utilizar essa energia elétrica para fazer um outro objetivo. Por exemplo, tocar uma música, um brinquedinho que toca, que apita, um boneco, um Papai Noel. Então, o que está acontecendo? Você transforma numa energia química, energia elétrica e depois uma energia sonora. Certo? Baterias de celulares, baterias para carro, né? Tudo aqui tem um envolto de substâncias químicas, né? Com 2 polos diferentes potenciais, para que depois esses elétrons possam ser transferidos para fora ou para dentro da bateria. Né? Ou ele pode
carregar a bateria, ou a bateria pode ir descarregando, no caso, e o carro funcionando constantemente, né? O som, o ar-condicionado, o próprio a combustão da gasolina, do diesel, do álcool, e assim vai, né? Nós temos aí no nosso laboratório, né, sorte a questão, graças a Deus, né? Um aparelho chamado voltômetro de Hoffman, né? Que aí a gente consegue observar a eletrólise, né? O que é eletrólise? É quando eu coloco uma corrente elétrica num objeto, uma substância química, e ela se decompõe, né? Por exemplo, a água, né? Eu coloco uma eletrólise na água, o que acontece? Em uma parte ela libera gás de hidrogênio e na outra OH, certo? Desculpa, gás de hidrogênio e gás de oxigênio. Então, de um polo, ela libera hidrogênio, e outro polo ela vai liberar oxigênio. Então, estou decompondo a água. Águas, inicialmente, ela é o quê? H2O. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Quando eu jogo eletricidade em cima dessa água, o que faz? Ela se decompõe, ó, hidrogênio, oxigênio. Então, a eletrólise, ela quebra a molécula em duas outras substâncias, né? E aqui na indústria, galvanoplastia, né? Eu tenho um objeto, eu quero cromar ele, né? Eu boto aqui nesse guindaste aqui, por exemplo, uma roda, eu quero botar uma roda cromada, né? Uma roda de ouro, por exemplo, na Arábia Saudita, que o pessoal utiliza muito. Eu boto aqui a solução de ouro e boto a peça aqui e coloco um diferencial de potencial e ligo a eletricidade. O ouro vai migrar para a peça todinha e vai dourar essa peça. Então, ela serve basicamente para isso também, né? Então, para entender um pouquinho de eletroquímica, né? A gente já sabe como que ocorre, né? Nós vamos entender o porquê que ocorre, né? Então, nós temos dois processos na eletroquímica, oxidação e redução, que vai cair na nossa prova também. Oxidação, né, é esse fenômeno aqui, ó, uma chave, né, duas chaves, e aí, com o passar do tempo, né, as intempéries, né, a água, a umidade, salinidade, fez com que ela enferrujasse. Então, esse processo de enferrujar foi ocorrido em cima do metal, da peça da ferramenta. Então, neste caso aí, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno químico chamado de oxidação. Quando alguém fala assim, rapaz, esse objeto aqui não está prestando não, está oxidado por dentro. Ó. Esse meu aparelho aqui, eu fui abrir, está todo oxidado por dentro, cara, não presta mais não, tem que trocar. Então, o que é oxidação? A oxidação é um fenômeno que o metal ocorre, né, chamado de perda de elétron. Então, toda perda de elétron, quando o átomo começa a perder, ele vai se oxidando e ele vai se transformando em outra substância que é o ferrugem, que é o óxido, né? Que ele está se compondo com o óxido. Então, a oxidação é a perda de elétrons, né? Já a redução ocorre quando ele ganha o elétron. No caso, por exemplo, uma peça, né, ela vai voltando ao seu estado, né, então ela vai, né, o metal ele era ferrugem, ele vai voltando ao seu estado normal, então é um processo de redução. É quando ele ganha elétron de um meio, certo? Então sempre ocorre um fenômeno oxidação-redução, certo? Sempre. A nossa pele, ela constantemente está sendo oxidada, ela está perdendo elétrons para o ar. Então, isso também provoca, de certa forma, né, a deficiência da eficiência das proteínas de elasticidade do colágeno da nossa pele. Então, isso é um processo de envelhecimento. A gente pode dizer que o processo de envelhecimento é um processo de oxidação. Certo? Lógico, você vai colocando o quê? Antioxidantes, né? Antioxidantes, que são substâncias que vão se oxidar por você. Vitamina C, ácido hialurônico. Você vai colocando uma série de substâncias para diminuir esse envelhecimento. Aí as pessoas falam, né, envelhecimento diminuir o envelhecimento precoce. Por exemplo, o sol, ele acelera o envelhecimento da pele, porque ele vai, né, fazer com que essas proteínas da sua pele vai perdendo elétrons. E aí ela vai perdendo a sua estrutura. Né? Então, sempre acompanhado de uma oxidação, eu tenho uma redução. Olha uma experiência no laboratório aqui que eu já fiz, né, que agora a gente não pode fazer por conta do isolamento, mas no ano que vem, se Deus quiser, nós iremos fazer, né? Colocou um prego numa solução de sulfato de cobre, né, que é azulzinha, lá no nosso laboratório tem, é um pozinho azul. Com o passar do tempo, o prego todinho se desmancha por conta do cobre, da solução. E a solução muda de cor, de azulzinha para esverdeada. Então, o que aconteceu aí? Né? Aconteceu um problema de transferência de elétrons. De qual metal para qual metal? É isso que nós vamos ver agora aqui. Ó. Então, o ferro, né, tem a coloração cinza, né, a solução de sulfato de cobre azul. Né, o ferro, ele tem mais afinidade aqui. Então, é uma reação de troca, de deslocamento. Né? Então, o cobre, ele fica sozinho e o ferro se junta com SO4, tornando a solução esverdeada. Então, há uma troca de metais. Os ferros do prego vão para a solução e troca com o sulfato de cobre.
né? E aí a solução fica avermelhada. Isso aqui está só o cobre que ganhou elétrons. Então, neste caso aí, né, o elétron está sendo transferido do ferro para o cobre. E aí nós dizemos que estabeleceu-se uma pilha. Quando há uma transferência de elétrons de um metal para outro, é chamado de pilha. Me lembro que no passado, as nossas obturações, né, dente furado, que gosto de comer bombom, eu era fanático por bombom, né, os dentes furados, a gente colocava o quê? Era uma mistura metálica de mercúrio. Então, quando você pegava um daqueles bombom chocolate que tem um papel alumínio, que você triscava, o que acontecia? Havia dois metais diferentes. Então, quando você tem dois metais diferentes, sempre há uma transferência de elétrons. Então, você sentia aquele dozinho. Ai, mordi o papel metálico, porque bateu na obturação. Quando ele bate na obturação, há essa transferência de elétrons, porque são dois metais diferentes. E há um é mais forte que o outro, sempre. Nós vamos ver a questão do potencial, né, de redução e de oxidação. Então, um tem um potencial maior que o outro, esse recebe, o outro perde. Essa transferência passava pelo músculo da boca para produzir aquele desconforto, que era a dorzinha. Né? Então, aquela dorzinha é a transferência dos elétrons acontecendo. Então, o que aconteceu aqui na equação? Né? Falando quimicamente, o ferro, o prego ele estava metálico, né? Os pregos em si já eram metal de ferro. Então, ele foi na reação química, ele houve um processo de transferência de elétrons para o de cobre. Então, o ferro ele se oxidou, certo? Ó, ele era neutro, né? 26 elétrons, 26 prótons. Ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou positivo, né? Na perda, né, de elétrons, ele ficou com uma deficiência de 2 elétrons. E o cobre, que já tinha uma deficiência de 2 elétrons, ele, opa, me dá esses elétrons, está me dando, então eu quero. Então, ele recebe. Então, o ferro ele perde elétrons, forma-se íons. Neste momento que ele forma esse íon, ele se junta com SO4 e o cobre, que era positivo, recebeu 2 elétrons, ficou estável, ó, ficou neutro. E aí eu tenho um fenômeno de oxirredução, né? Oxidação do ferro, que deu elétrons, redução do cobre, que recebeu. Beleza? Bem simples, bem prático. Na equação a gente consegue identificar quem é que está se oxidando e quem está se reduzindo. Quem está se oxidando? Quem está cada vez mais ficando positivo. Ou seja, quem vai perdendo elétrons cada vez mais. E quem está se reduzindo? Quem cada vez mais vai ganhando elétrons. O ferro, inicialmente, né, neutro, perde 2 elétrons, os quais são transferidos para o cobre transcarregado. Né? Isso aí é a oxidação do ferro. O ferro perdendo elétrons para o cobre, então ele está se oxidando. Pode acontecer naturalmente? Pode. Né? Uma peça, uma bicicleta, né? Se você mora numa zona litorânea, perto da praia, essa bicicleta vai enferrujar rápido, né? Com a ação do sal e da umidade, né? Vai acelerar esse processo de oxidação, de perda de elétrons desse metal da bicicleta. O cobre inicialmente carregado 2+, né, ele era um íon, recebeu 2 elétrons, ele ficou neutro. E ele voltou ao seu estado metálico, começou a ficar aquele vermelhado na solução, porque os íons que estavam positivos começaram a receber elétrons. Quando eles começaram a receber elétrons, opa, voltei meu estado de metal, certo? E aí ele não é mais íon, ele já é metal, ele vai formando aquela concentraçãozinha, aquela poeirinha no fundo, que é o metal em si. E isso é a redução do cobre. Né? Então, temos outros conceitos também que ele às vezes é um pouquinho assim mais difícil de entender, mas é só você dizer o que ele está provocando. O nome, agente oxidante. O agente oxidante ele vai provocar, né, a, a oxidação do outro. Então, o cobre, o que acontece? Ele é o agente oxidante, porque ele provocou a oxidação do ferro. Ei, ferro, me dá esses elétrons. Ele recebeu. Então, o agente oxidante é aquele que se reduz. É o contrário, né? Oxidação perde, redução ganha. Agente oxidante provoca a oxidação do outro. Agente redutor provoca a redução do outro. Certo? Então, o cobre, ele se reduziu. Ele ganhou elétrons. Mas, então, o que ele fez? Ele provocou a oxidação do ferro. Então, ele é o agente oxidante. O agente redutor é quem? O ferro. Porque ele que agiu para reduzir o cobre, entendeu? O oxidante é agente que oxida o outro. Ei, eu vou te fazer uma oxidação. Aí o outro, opa, me oxidei, perdi elétrons. Aquele que recebeu, ele é o agente oxidante. E o que perdeu, o agente redutor. Então, aqui, ó, o cobre, ele recebeu os elétrons. Então, ele agiu oxidando quem? O ferro. E o agente redutor é o ferro. Por quê? Porque ele provocou a redução do outro. Ah, então pega os elétrons para ti. Então, ele fez com que o outro se reduzisse, ganhasse elétrons. Olha aí, o ferro estava inicialmente em estado zero, neutro, né? Perdeu 2 elétrons, ficou Fe2+.
E na equação global, né, da pilha, né, nós estamos falando de transferência de elétrons, nós temos aí o ferro, né, que estava no estado original, né, se entrou em contato com o cobre por ter uma força maior, pegou esses elétrons, né, e se reduziu. O ferro se oxidou, o cobre se oxidou. Então, essa aqui é uma equação global de uma pilha, né? Dois metais diferentes em contato com o outro vai haver o quê? Um fenômeno de oxirredução. Oxida o ferro, reduz o cobre. Certo? E a pilha de volta, muito tempo atrás já tinha, né? Século 17, 18 já tinha se falado de pilha, né? Eles começaram a botar ácido, uma série de metais e eles viam que produziam um fenômeno interessante, né? O Galvani colocou na perna do sapo, a perna mexeu, né? Tinha aquelas histórias do Frankenstein. Quando a ciência estava evoluindo, estava se descobrindo mais sobre os elétrons, sobre a eletricidade em si, tinha aqueles filmes, né, antigos de Frankenstein, que a pessoa pegava um monte de corpos, né, cadáveres, de pedaços de pessoas, montavam um ser, que era o ser Frankenstein, né, e jogava uma descarga elétrica muito grande, ele poderia voltar à vida novamente, né. Então, tinha esses conceitos de eletricidade, que era uma coisa mística, mas a questão é que não tem nada a ver disso, né. A perna da rã morta mexia porque é o músculo. O músculo, ele mexe independente se você está vivo ou está morto. Você aplicou uma eletricidade nele, ele mexe. Tanto é que quando a pessoa está morta, quando a pessoa aplica aquele choque, ele ainda se mexe. Mas o que é? A contração do corpo ao receber uma descarga de elétrons. Né? Isso é um fenômeno natural. Então, quem inventou a primeira pilha foi o Alessandro Volta. Ele fez várias. O nome pilha foi porque ele botou vários metais: cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco. Botou um ácido em cima, aí colocou polo positivo e negativo. Ele viu que colocava lá num determinado objeto, né? Emitia eletricidade. Olha o esquema de uma pilha aqui, gente. Então, eu tenho o zinco e o cobre, dois metais diferentes. Então, para que haja transferência de elétrons, é necessário dois metais que tenham diferentes potenciais, né, de oxidação ou de redução. Então, o que está acontecendo aqui? O zinco ele está doando elétrons para quem? Para o cobre. Então, neste caso, esse eletrodo, a gente diz eletrodo, esse objeto que está imerso aqui numa solução. Esses eletrodos, eu tenho dois eletrodos, o de zinco e de cobre. Então, o zinco, por ser mais fraco, podemos assim dizer, ele começa a ceder elétrons para o cobre. Então, ele está se oxidando. O cobre, por estar recebendo elétrons. Então, neste caso, se você fosse ver essa pilha, o eletrodo de zinco ele ia cada vez mais diminuindo com o passar do tempo. E a lâmpada acesa, indicando a transferência de elétrons. Né? E o cobre, você observaria que ele iria engordando. Por quê? Os íons dessa solução aqui está cheio de íons de cobre. Eles estão recebendo elétrons desses. Quando ele recebe, ele, opa, metal. Se eu sou metal, então eu vou me juntar com esse metal aqui. Aí vai aumentando, vai engrossando esse metal aqui por conta desses elétrons. Certo? Observa que esse aqui vai, digamos, engordar, eu digo assim, ele vai aumentar a massa. Né? Por quê? Porque ele está recebendo os elétrons. Mas não é o elétron que está engordando ele. Os elétrons estão neutralizando os íons que estão aqui do cobre. E esses íons, quando estão neutralizados, eles voltam a ser metais. E eles, grudam no eletrodo de cobre. Né? E aí vai aumentando a massa. Esse outro aqui, né, o que está acontecendo? O zinco metal, ele está perdendo. A peça está perdendo. Então, quanto mais ele perde, mais ele vai virando zinco 2+. Vai virando um íon. Ele vai caindo na solução. E o eletrodo vai cada vez mais diminuindo a sua massa. Né? Então, o eletrodo, o metal, perde massa porque está virando íon. O outro, os íons que estão na solução vai grudando no eletrodo, vai engordando. Aqui, está bem aqui do lado. Então, os elétrons vão do zinco para o cobre. Né? O cobre aumenta a sua massa, né? E aqui os íons vão diminuir e aqui os íons vão aumentar. Né? Eu coloco essa ponte salina, qual é a função da ponte salina? Eu boto um sal aqui, embebedeço com um algodão, justamente para me controlar esse fluxo de elétrons e de íons. Aqui os íons estão aumentando. Se eu não botar íons para cá, essa pilha vai descarregar muito rápido. Então, para que a pilha dure mais, eu coloco uma ponte salina, certo? Justamente para equilibrar. Aqui não vai ficar nem tanto o íon de zinco e aqui também nem tanto também. Então, ele equilibra esses íons. Por isso que o nome é ponte salina. Né? Então, olha aí. A concentração de íon de cobre diminui, essa cor azul vai diminuindo. Por quê? Porque os íons, o azul é o C2+, né? Como ele está sendo reduzido, ele vai diminuindo a quantidade, ele vai grudando aqui, essa cor azul vai sumindo, né? E o zinco vai sendo corroído, é chamado de corrosão, né? O fato de ele estar perdendo essa peça aqui, perde elétrons, então ela está caindo só os íons aqui dentro.
e ela vai perdendo e vai sendo corroída, né? Então, aqui a concentração de íons aumenta, aqui a concentração de íons diminui. Aqui aumenta por quê? Porque esse metal está perdendo e caindo aqui 2 mais, ó. Aqui o que está acontecendo? O que era 2, o seu mais, ele está virando metal e está colando aqui, ó. Né? Isso aí é o cátodo redução também que a gente pode chamar. Né? A concentração aumenta, deposita-se chapa de cobre e aumenta a sua massa. Né? Aqui ocorre a oxidação, aqui a redução. Aqui é chamado de anodo e aqui é chamado de cátodo. Cátodo, onde o anodo, o que ocorre? Oxidação. Cátodo, redução do metal. Oxidação, perde elétrons. Redução, ganha elétrons. Beleza? Então, uma pilha é um esquema bem simples. Né? Se eu perguntar para vocês onde é que estão sendo transmitidos esses elétrons, por onde? Pelo fio condutor. Lógico, a ponte salina ela só serve para equilibrar os íons de um lado para o outro. Se eu tirar essa ponte salina, o fenômeno vai acontecer muito rápido, a velocidade vai aumentar e a pilha vai descarregar rápido. Beleza? E aí eu exemplifico a pilha de Daniel. Zinco para cobre, o zinco estava inicialmente metal, começou a perder elétrons, virou íon. O cobre era íon, virou metal. Né? Mais uma vez, aqui eu não tinha muito íons, mas o que aconteceu? A concentração foi aumentando porque esse metal B aqui, ó, foi perdendo e virando 2 mais. Ele foi caindo na solução e foi diminuindo o tamanho, foi corroído. Né? E os elétrons vão por onde? Passam pelo fio condutor e chegam no outro eletrodo. No momento que ele chega aqui, ele começa a neutralizar esses 2 mais. Eles correm tudo para cá, ó. E aí vai diminuindo a concentração de Cu, né, de cobre 2 mais. Né? Aqui são os cátions, aqui são os ânions. E a ponte serve para equilibrar esses íons aqui. Né? Se aqui tem 2 mais, aqui vai cair quem? Vai cair negativo, para equilibrar esses íons. Se aqui é 2 mais, aqui vai cair o quê? Positivo. Veja que a ponte salina ela neutraliza tanto uns íons de um lado como do outro, para equilibrar. Se tirar, vai aumentar rápido a concentração, a pilha descarrega rápido. E aí acabou a eletricidade, acabou a sua função. Né? Com o passar do tempo, haverá um excesso de cátio na solução de sulfato de zinco e falta de cátio na solução de sulfato de cobre. Né? Isso aí é compensado pela ponte salina. Né? Exemplificando aqui, né? Metal passa um traço, né? Ele foi oxidado, passa 2 traços, o outro polo da pilha foi reduzido. 2 mais, ganhou 2 elétrons, ficou 0. Né? O zinco, por que o zinco se oxida? Essa é a grande pergunta. Né? Por que o zinco se oxida e o cobre se reduz? Né? É a questão do potencial. Quem é mais forte que o outro? O zinco apresenta o menor potencial, ó, menos 0,76 volts. E o cobre, né, medido com o aparelho, ele tem um potencial de redução. Lembrando que você tem que comparar o potencial de redução com redução, senão você vai errar. Eu estou comparando o potencial de oxidação, então compara com o outro também de oxidação. Né? Nós temos 2 potenciais, o de oxidação e de redução. Né? Quem tem um alto poder de redução tem um baixo poder de oxidação. E quem tem um alto poder de oxidação tem um alto poder de redução. Certo? Então, aqui eu estou comparando esses dois, redução e oxidação. Né? Olha aqui, ó, menos 0,76 volts, até negativo. O outro mais 34 volts. Que potencial desse? Dos dois? Redução. Então, esse é maior. Então, esse aqui vai ganhar elétrons do outro. O que tem menor potencial se oxida, o que tem maior potencial reduz. Olha só. Os valores são obtidos experimentalmente, permite que seja calculada a diferença potencial da pilha, né? E fazemos uma previsão. A gente pode fazer isso aí com esses valores, né? Calcular a diferença de potencial, né? Quando você olha lá 1 volt da pilha, porque foi calculado o potencial diferencial dela, né? E também ver quem se oxida e quem se reduz. E aí eu tenho aqui, ó, o lítio, magnésio, alumínio, zinco, uma série de metais, ó. Eles têm, ó, baixos pontos de redução. Por quê? A tendência do metal é qual? Perder elétrons, sempre. Em alguns casos ele ganha, mas a tendência no geral é perder. O que tem a tendência maior a perda é quem? É o lítio, que é o da bateria de celular. Depois vem o magnésio, o alumínio. Por último, o ferro. Já tem um potencial um pouco maior que os demais, porém não é tão grande. A água é o eletrodo padrão, a gente estipula o valor 0, e aí vem cobre, 0,15, estânio, né, cobre, ferro, prata, mercúrio 0,85, ouro 1,41, o ouro 3 mais, só que o outro ouro também 1,50, e o cobalto é o que tem maior
potencial de redução, ou seja, o que tem maior força para ganhar elétrons, é o cobalto, CO. Certo? E aí, eu misturando esses metais, eu consigo ver quem é que vai reduzir e quem vai oxidar. Quantos um vai ganhar, quantos o outro vai perder. Então, quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior é a tendência de metal perder elétrons. E quanto maior for a medida do potencial de redução, maior a tendência do metal ganhar elétrons. Olha aqui o zinco, 2 mais, ganhou 2 elétrons, o potencial de redução dele é menos 0,76 volts. O cobre, quando ele ganha, ele tem um potencial de 0,34. Então, esse aqui é menor que esse. Esse oxida, esse reduz. Aí eu posso escrever também quem é as equações que estão relacionadas com os potenciais. Olha aí. O cobre tem maior potencial de redução, logo ganhará elétrons. Então, eu vou escrever a equação como ele ganhando elétrons. E o zinco como perdendo. Um ganha 2, outro perde 2. Só que o que eu fiz? Para cortar esses elétrons do outro, na hora que eu for fazer a soma, eu inverti a equação do zinco. Ó. Era menos 0,36, esse caminho. Eu inverti, botei esse para cá e esses dois para lá. Ó. E aí, invertendo, lógico, o valor vai ficar invertido também. Era negativo, ficou positivo. E aí, depois é só somar os potenciais, e aí encontro o potencial dessa pilha. Mais 1,10 volts. A equação global é zinco, é neutro, perdendo elétrons para cobre 2 mais, o zinco vira íon, o cobre vira metal, neutro. O zinco doa elétrons para o cobre recebe e fica neutro. Isso aí é o processo de oxirredução. O zinco oxidou, perdeu, o cobre reduziu, ganhou. E aí nós temos vários modelos, Essas substâncias ficam nessas placas. Na verdade, a bateria ela é uma pilha, só que é uma pilha composta de várias outras pilhas. A pilha é só uma composição, mas a bateria é como se você pegasse várias pilhas, juntasse tudinho e formasse uma grande pilha com um valor de voltagem maior. E aí eu coloco um ácido para ele poder equilibrar essa questão dos íons. Aí só uma informação, o CONAMA, essas pilhas e baterias, devem ser descartadas no local apropriado. Em shoppings, você pode pensar na internet. Aí eu tenho uma vez uma menina falou uma coisa interessante, que ela tinha uma bateria e ela não sabia o que fazer. Ela, professor, eu não sabia o que fazer. Eu peguei e enterrei. Não, isso é totalmente errado. Porque você tem substâncias tóxicas ali. Você vai botar no seu solo, digamos que você tem um pé de pimenta, um pé de manga, um pé de limão. Então, essas substâncias tóxicas elas vão migrar para essas vegetais. Se você comer, você pode ter problemas de saúde. Então, o correto é você pesquisar na internet, em shoppings, você leva essa bateria velha do seu celular e joga lá. Lá tem um local de descarte, que aí eles vão fazer o reaproveitamento, a reciclagem dessas baterias, certo? Jamais jogar pilhas e baterias no lixo. Mas algumas pilhas, elas têm essa especificação, Você pode jogar ela no lixo e depois as pessoas pegam, e fazem reciclagem. As de celular a gente não recomenda, porque elas possuem metais pesados, chumbo, mercúrio e cádmio, metais que já são comprovadamente cancerígenos. Então, muito cuidado na hora de armazenagem. Eu tenho 2 baterias aqui, depois eu vou ter que levar também no local de descarte, porque já não prestam mais, e não é legal você guardar em casa. Então, galera, é só isso. Espero que ajude esse assunto para vocês. Eu sei que o conteúdo foi um pouco extenso, mas a prova vai cair só conceitos básicos, que é oxidação, que é redução, onde os elétrons estão sendo transferidos numa pilha, Só conceitos básicos, A gente tem que falar um pouquinho, extrapolar um pouquinho, mas aí, pelo menos a coisa fica mais completa. Aí o conteúdo encerra, graças a Deus, E aí, no próximo ano é só revisão, certo? Um abraço, até mais.